Código Penal da Vida Futura. 1. A alma ou o espírito sofre, na vida espiritual, as consequências de todas as imperfeições das quais não se libertou durante o período em que viveu na Terra. O seu estado feliz ou infeliz dependerá do seu grau de pureza ou de suas imperfeições. 2. A felicidade perfeita está intimamente ligada à perfeição, ou seja, à completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, uma causa de sofrimento e uma privação de felicidade, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é uma fonte de alegria e de atenuação dos sofrimentos. 3. Não existe uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis e inevitáveis. Assim, como não existe uma única qualidade boa que não seja fonte de alegria. Portanto, a soma das penas é proporcional à soma das imperfeições, e a soma das alegrias é proporcional à soma das qualidades. A alma, que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que aquela que só tem 3 ou 4. Quando ela tiver a metade ou 1/4, sofrerá menos. Quando todas as imperfeições se extinguirem, ela não sofrerá mais e será totalmente feliz. O mesmo acontece na Terra. A pessoa que tem muitas doenças sofre mais do que aquela que tem apenas uma ou nenhuma. A alma que tem 10 qualidades boas desfruta de mais alegrias do que aquela que tem menos. 4. A lei do progresso oferece a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta e de libertar-se do mal que tem, de acordo com a sua vontade e os seus esforços. Disso resulta que o futuro está ao alcance de todas as criaturas, porque Deus não abandona nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada um o mérito das suas obras. 5. O sofrimento está intimamente ligado à imperfeição, assim como a alegria está intimamente ligada à perfeição. Deste modo, a alma traz consigo o próprio castigo ou o próprio prêmio, onde quer que ela se encontre, sem a necessidade de um lugar circunscrito. O inferno está em toda parte onde existam almas sofredoras, e o céu também está em toda parte onde existam almas felizes. 6. O bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Portanto, não fazer o bem quando é possível fazê-lo é sinal de que ainda somos imperfeitos. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito sofre, não apenas pelo mal que praticou, como também por todo o bem que poderia ter feito, mas deixou de fazer durante a sua vida terrena. 7. O espírito sofre pelo mal que praticou. Se ele prestar atenção nas consequências do mal praticado, compreende melhor os seus inconvenientes e trata de se corrigir. 8. A justiça de Deus é infinita e leva em conta com muito rigor o bem e o mal que se pratica. Não há uma única ação má, um único mau pensamento, que não tenha consequências fatais. Assim como não há uma única boa ação, um só bom impulso da alma, ainda que pequeno, que fique perdido. Isso também vale para os mais perversos, visto que tais ações representam sempre um início do progresso. 9. Toda falta cometida, todo o mal praticado, é uma dívida contraída e que deverá ser paga. Se não for nessa existência, será na próxima ou nas seguintes, porque todas as existências estão interligadas. Tudo o que for quitado numa existência não será cobrado em outra. 10. O espírito sofre a consequência de suas imperfeições no mundo espiritual ou no mundo material. Todas as misérias, todas as dificuldades que ele enfrenta na Terra precedem de suas próprias imperfeições. São expiações de faltas cometidas na existência atual ou nas anteriores. Pela natureza dos sofrimentos e dificuldades enfrentadas na vida terrena, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas na existência anterior, bem como as imperfeições que deram causa a essas faltas. 11. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta.
Assim, a mesma falta pode ter expiações diferentes, porque a expiação vai depender da circunstância em que a falta foi cometida. Esta circunstância pode atenuar ou agravar a expiação para o espírito. 12. Não existe uma regra absoluta nem uniforme que faça referência quanto à natureza e à duração do castigo. A única lei geral é a que de toda falta recebe a sua punição e toda boa ação recebe a sua recompensa, de acordo com a sua importância. 13. A duração do castigo está subordinada à melhora do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é uma melhora séria, efetiva e um retorno sincero ao bem. Desse modo, o espírito será sempre o juiz do seu próprio destino. Ele poderá prolongar os seus sofrimentos pela persistência no mal ou suavizá-los e abreviá-los pela prática do bem. Uma condenação por tempo pré-determinado teria 2 inconvenientes. Primeiro, seria fazer o espírito continuar sofrendo inutilmente caso ele já tivesse se melhorado. Segundo, seria libertá-lo do sofrimento caso ele ainda permanecesse no mal. Deus, que é justo, apenas pune o mal enquanto ele existe e deixa de punir quando ele cessa. Explicando melhor, sendo o mal moral a própria causa do sofrimento, ele vai existir enquanto o mal durar e vai diminuir de intensidade à medida que esse mal for desaparecendo. 14. Como a duração do castigo depende da melhora do espírito, o culpado que não se melhorasse sofreria para sempre, e para ele a pena seria eterna. 15. Uma condição que sempre acompanha os espíritos inferiores é a de não conseguirem ver o fim da situação em que se encontram. Assim, acreditam que vão sofrer para sempre. Para esses espíritos, o castigo pode parecer eterno. Nota de Allan Kardec. Perpétuo é sinônimo de eterno. Dizemos, as neves perpétuas, os gelos eternos dos polos. Também se diz, o secretário perpétuo da academia, o que não significa que ele o será para sempre, mas somente por um tempo ilimitado. Eterno e perpétuo se empregam, pois, no sentido de indeterminado. Por esse aspecto, pode-se dizer que as penas são eternas, quando entendemos que elas não têm uma duração limitada. São eternas apenas para o espírito que não lhes vê o fim. 16. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas ele sozinho não é suficiente. É preciso ainda expiar e reparar as faltas cometidas. Arrependimento, expiação e reparação são 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e de suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Mas somente a reparação da falta pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça concedida e não uma anulação das faltas cometidas. 17. O arrependimento pode acontecer em qualquer lugar e em qualquer tempo. Se ele for tardio, o culpado sofrerá por muito tempo. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. A expiação pode ocorrer na vida atual, na vida espiritual após a morte, ou ainda em uma nova existência em corpo físico, até que todos os vestígios da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em fazer o bem a quem se faz o mal. Aquele que não repara os seus erros nessa vida, por fraqueza ou má vontade, reencontrará numa próxima existência as mesmas pessoas a quem prejudicou, e então, em condições escolhidas por ele mesmo, tentará provar que ele se arrependeu, fazendo-lhes o bem na quantidade que possa equilibrar o mal que lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Nesses casos, a reparação se realiza pelos seguintes atos.
fazendo-se o que se deixou de fazer, cumprindo os deveres que foram negligenciados ou ignorados, refazendo as missões em que se falhou, praticando bem a quem se fez o mal, sendo humilde se foi orgulhoso, amável se foi austero, caridoso se foi egoísta, bondoso se foi perverso, trabalhador se foi ocioso, útil se foi inútil, moderado se foi devasso, dar bons exemplos se serviu de mau exemplo, e assim por diante. É desse modo que o espírito progride, fazendo com que o seu passado lhe seja proveitoso. Nota de Allan Kardec. A necessidade da reparação da falta é um princípio de rigorosa justiça, que pode ser considerado como sendo a verdadeira lei de reabilitação moral dos espíritos. Entretanto, o ensinamento da necessidade de que é preciso a reparação da falta, nenhuma religião proclamou até hoje. Algumas pessoas rejeitam esse ensinamento porque acham mais cômodo apagar as suas faltas simplesmente pelo arrependimento, com o auxílio de algumas palavras e fórmulas ditas por elas mesmas. Procedendo assim, acreditam estar quites, e só mais tarde vão perceber que apenas o arrependimento não era suficiente. Poderíamos perguntar a elas se este princípio, de que não é necessário reparar as faltas, que não é consagrado pelas leis humanas, poderia ser adotado pelas leis de Deus. A justiça de Deus pode ser inferior à justiça dos homens? Será que aqueles que são contra a reparação das faltas ficariam satisfeitos se o indivíduo que os arruinou, por abuso de confiança, se limitasse a dizer que lamentava muito o que fez? Por que então querem elas recuar ante a obrigação que todo homem honesto tem como dever, que é a reparação das faltas cometidas na medida de suas forças? Quando essa perspectiva de reparação das faltas for introduzida na crença popular, ela se transformará num freio bem mais poderoso que o do inferno e o das penas eternas, porque esse ensinamento se refere à vida atual e mostra ao homem a razão dos seus sofrimentos no presente. 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, porque perturbariam a harmonia desses mundos. Assim, permanecem nos mundos inferiores, onde expiam as suas faltas nas adversidades da vida e se purificam de suas imperfeições, até que mereçam encarnar em mundos mais avançados moral e fisicamente. Se pudermos conceber um lugar circunscrito para que o castigo se cumpra, este lugar é sem dúvida os mundos de expiação, em torno dos quais habitam espíritos desencarnados que aguardam novas existências para reparar o mal que fizeram. Essas novas existências são importantíssimas para o progresso desses espíritos imperfeitos. 19. Como o livre-arbítrio é sempre respeitado, o espírito obstinado no mal tem um progresso mais lento. Ele pode persistir neste mesmo estado por anos ou séculos, mas sempre chega o momento em que a sua teimosia em desafiar a justiça de Deus se modifica diante do sofrimento. E, apesar da sua arrogância, ele reconhece a força superior que o domina. Assim, tão logo se manifestam os primeiros sinais de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Não existe espírito que esteja na condição de nunca se melhorar, não importando o tempo que leve para que isso aconteça. Porque, se não fosse dessa forma, ele estaria fatalmente condenado a uma situação de inferioridade eterna e escaparia à lei do progresso, que rege de forma providencial todas as criaturas. 20. Seja qual for o grau de perversidade ou inferioridade, Deus jamais abandona os espíritos. Todos têm o seu anjo da guarda que vela por eles, que vigia os movimentos da alma e se esforça para intuir-lhes bons pensamentos, juntamente com o desejo de progredir e de reparar, numa nova existência, o mal que praticaram. Entretanto, o anjo da guarda age quase sempre de maneira oculta, sem exercer qualquer pressão, pois o espírito deve progredir pela força da sua própria vontade, e não porque alguém está lhe obrigando a isso.
Deve agir bem ou mal em virtude do seu livre-arbítrio, mas sem ser fatalmente conduzido a seguir este ou aquele caminho. Se persistir no mal, sofrerá as consequências pelo tempo que permanecer no mau caminho. Assim que der um passo na direção do bem, sentirá imediatamente os seus efeitos benéficos. Nota de Allan Kardec. Seria um erro acreditar que, em função da lei do progresso, que garante ao homem a certeza de chegar mais cedo ou mais tarde à perfeição e à felicidade, isso possa servir de estímulo para que ele persevere no mal, sob o argumento de que vai deixar para mais tarde o seu arrependimento. Primeiro, porque o espírito inferior não vê o fim da sua situação. Segundo, porque ele, sendo responsável pela própria infelicidade, acaba por compreender que o término do sofrimento depende apenas dele e que, quanto mais tempo persistir no mal, mais longa será sua infelicidade. Finalmente, que o sofrimento pode durar para sempre se ele mesmo não lhe der um fim. Portanto, seria um erro pensar que a lei do progresso, por si mesma, garante a felicidade futura. O próprio espírito seria o primeiro a sofrer as consequências desse pensamento equivocado. O dogma das penas eternas, que nega ao homem qualquer tipo de esperança, é que traz esse pensamento de que não existe benefício para aquele que retorna ao bem. Se ele está condenado para sempre, voltar ao bem não lhe muda em nada o destino. Diante da lei do progresso, cai também a objeção referente ao fato de que Deus tem o conhecimento prévio do futuro. De fato, Deus, ao criar uma alma, sabe efetivamente se ela seguirá o bom ou o mau caminho, em virtude do seu livre-arbítrio. Sabe que ela será punida se fizer o mal, mas sabe também que esse castigo temporário é um meio de fazê-la compreender o próprio erro e retornar ao bom caminho, onde entrará mais cedo ou mais tarde. Ninguém sofre penalidades pelas faltas alheias, a menos que para isso tenha contribuído, seja provocando-as pelo seu exemplo, seja não as impedindo quando poderia fazê-lo. O suicida é sempre punido, mas aquele que maldosamente conduz alguém ao desespero e o leva ao suicídio sofrerá uma pena ainda maior. 22. A diversidade das punições é infinita, mas existem algumas que são inseparáveis da própria inferioridade dos espíritos e cujas consequências, com exceção de alguns detalhes, são mais ou menos idênticas. A punição mais imediata, principalmente para aqueles que se apegam mais à vida material, descuidando-se do progresso espiritual, consiste na lentidão com que a alma se desprende do corpo físico no momento da morte, e nas angústias que essa lentidão acarreta para os que despertam na outra vida. Esse estado de perturbação pode durar meses e até anos. Acontece o contrário com aqueles que têm a consciência pura e que durante a vida material já se identificaram com a vida espiritual, desapegando-se das coisas materiais. Para esses, a separação entre a alma e o corpo físico é mais rápida, sem traumas, e o despertar é aprazível. Pode-se dizer que a perturbação é quase nula. 23. Um fenômeno muito frequente que acontece entre os espíritos de uma certa inferioridade moral é o de acreditarem que ainda estão vivos após a morte. Essa ilusão pode prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as dificuldades da vida eterna. 24. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime constitui um suplício cruel. 25. Alguns espíritos estão mergulhados em trevas profundas, outros se encontram em um isolamento absoluto no espaço, atormentados pelo fato de não saberem onde estão e qual será o seu destino. Os mais culpados sofrem torturas tão dolorosas que lhes parecem intermináveis. Muitos são privados de ver os seus entes queridos. Geralmente todos passam por sofrimentos cuja intensidade é proporcional aos males que praticaram, e também sofrem as dores e as privações que impuseram aos outros. Sofrem até que o arrependimento e o desejo de reparação lhes suavizem os tormentos e os façam entrever a possibilidade de, por eles mesmos,
colocarem um fim a essa situação. 26. Para o orgulhoso, é um suplício ver colocados acima dele, cheios de glória e radiantes de alegria, aqueles a quem ele havia desprezado na terra, enquanto ele é convidado a ocupar os últimos lugares. Para o hipócrita, é um tormento ver os seus mais secretos pensamentos completamente desvendados, acessíveis a todos e sem a menor possibilidade de se esconder ou de se disfarçar. Para o sensual, é um desespero ter todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazê-los. O mesmo ocorre com o avarento, que vê o seu ouro dilapidado e não pode retê-lo. Ocorre também com o egoísta, que se vê abandonado por todos e sofre tudo o que fez aos outros sofrerem. Tem sede e fome, mas ninguém vem lhe dar de beber nem de comer. Nenhuma mão amiga vem apertar a sua. Nenhuma voz compadecida vem consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida, de modo que agora ninguém pensa nele nem lamenta sua falta após a morte. 27. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta é a pessoa desfazer-se o máximo possível dos seus defeitos, ainda na vida presente, para não ter que repará-los mais tarde em condições muito mais adversas. Quanto mais demorarmos em combater os nossos defeitos, mais sofreremos as suas consequências e mais rigorosa e árdua será sua reparação. 28. A situação do espírito no mundo espiritual é aquele que ele mesmo preparou para si na vida terrena. Mais tarde, outra encarnação lhe será concedida para que ele possa expiar e reparar suas faltas anteriores, por meio de novas provas. Aproveitar bem ou mal essa nova oportunidade dependerá do seu livre-arbítrio. Se o espírito não souber aproveitar a nova encarnação, terá sempre uma missão a recomeçar, e sempre em condições mais difíceis. Assim, pode-se dizer, aquele que muito sofre na terra tem muito a expiar. Os que desfrutam de uma felicidade aparente, apesar dos seus vícios e inutilidades, certamente pagarão muito caro numa existência posterior. 29. A misericórdia de Deus é infinita, sem dúvida, mas não é cega. O culpado que essa misericórdia perdoou não fica dispensado de reparar as suas faltas, e enquanto não satisfizer a justiça divina, sofrerá as consequências dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos entender que Deus não é insensível, pois deixa sempre a porta aberta para que o culpado retorne ao bem. 30. As penas são temporárias e subordinadas ao arrependimento e à reparação. Esse arrependimento e essa reparação dependem da livre vontade do homem. Desse modo, pode-se dizer que as penas são, ao mesmo tempo, castigo e remédios que ajudam a curar as chagas do mal. Os espíritos em prova não podem ser comparados aos condenados que por algum tempo executam trabalhos forçados. Ao contrário, eles devem ser vistos como doentes que estão no hospital e que sofrem de enfermidades que muitas vezes resultam das suas próprias faltas. Os meios curativos, mais ou menos dolorosos, de que necessitam, são para eles a esperança de cura. Essa cura será tanto mais rápida quanto mais estritamente forem seguidas as prescrições do médico responsável. Se os doentes deixam que a enfermidade se prolongue por suas próprias faltas, o médico nada tem a ver com isso. 31. As penas que o espírito sofre na vida espiritual juntam-se às da vida terrena. Essas penas são a consequência das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau uso que fez das suas faculdades, e também a expiação de suas faltas cometidas no presente e no passado. É na vida terrena que o espírito repara o mal praticado em existências anteriores, e que põe em prática as decisões que tomou na vida espiritual. É assim que se explicam as misérias e as dificuldades mundanas, que à primeira vista parecem não ter razão de ser, mas que na verdade são justas, porque foram contraídas no passado e servem para o nosso adiantamento. 32. Alguns se perguntam: Deus não teria dado maior prova de amor às suas criaturas
se as tivesse criado infalíveis e, por consequência, isentas de dificuldades que a imperfeição acarreta? Não há dúvida de que Deus poderia ter criado seres perfeitos, nada mais tendo a adquirir em conhecimentos e nem em moralidade. Se não o fez, é porque em sua sabedoria quis que o progresso fosse a lei geral. Os homens são imperfeitos e, como tal, estão sujeitos a passar por dificuldades mais ou menos dolorosas. Esse é um fato que precisamos aceitar, uma vez que ele existe. Concluir daí que Deus não é bom nem justo seria revoltar-se contra a sua lei. Haveria injustiça se Deus tivesse criado seres privilegiados, mais favorecidos do que outros, desfrutando sem trabalho de uma felicidade que os outros só atingiram com muito esforço e dedicação, ou que jamais viessem a atingir. Ao contrário, a justiça de Deus tem por base a igualdade absoluta que preside a criação de todos os espíritos. Todos têm o mesmo ponto de partida. Não existe um espírito sequer que tenha sido mais favorecido do que outro na sua formação. Nenhum cuja marcha progressiva tenha sido facilitada de algum modo. Aqueles que conseguiram chegar ao objetivo também tiveram que passar pelas fases da inferioridade e por inúmeras provas. Admitindo-se esse procedimento, o que poderia haver de mais justo do que a liberdade de ação concedida a cada um? O caminho da felicidade está aberto para todos e o objetivo é o mesmo. As condições para atingi-lo também são as mesmas. A lei, que está gravada na consciência de cada espírito, foi ensinada a todos. Deus fez com que a felicidade fosse o prêmio do trabalho, e não do favoritismo, para que cada um tivesse o seu mérito. Todos são livres para trabalhar ou não pelo seu próprio progresso. Aquele que trabalha muito e com rapidez recebe antes a sua recompensa. Quem se afasta do caminho ou perde o seu tempo, retarda a sua chegada e somente a si mesmo poderá culpar. O bem e o mal são caminhos que podem ser escolhidos pela vontade de cada um. O homem, sendo livre, não é forçado a seguir um ou outro. 33. Apesar dos diferentes graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode ser resumido nesses 3 princípios. 1. O sofrimento está ligado à imperfeição. 2. Toda imperfeição do espírito e toda falta causada por essa imperfeição traz consigo o próprio castigo. Esse castigo é uma consequência natural e inevitável desta imperfeição. Toda doença provém dos excessos e todo tédio provém da ociosidade, sem que haja necessidade de uma condenação especial para cada falta ou para cada indivíduo. 3. Assim como todo homem pode se libertar das imperfeições por vontade própria, também pode poupar-se dos males que decorrem dessas imperfeições e assegurar a sua felicidade futura. Esta é a lei da justiça divina, a cada um segundo as suas obras, tanto na terra quanto no céu.